Tem 77 anos de vida e meio século de carreira, mas aos 7 começou a tornar-se inseparável da guitarra portuguesa. Acompanhou grandes nomes do fado, procurou novas sonoridades e criou duplas improváveis. Hoje é uma referência na música contemporânea portuguesa. Mas é também um estudioso dedicado e um orgulhoso professor. No Ainda Bem que Vieste de hoje, tenho o prazer e a honra de receber o mestre António Chainho. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Meio século de carreira é assim algo pesado, é uma instituição, é um estatuto forte. São bastantes anos, muitas noites perdidas, muitas viagens, muita coisa, que eu nunca imaginei que isso viesse a acontecer quando começam os tais 7 anos de idade, quando eu começo a brincar com a guitarra através do meu pai. Eu já vou querer perceber como é que começou aos 7 anos a dedilhar a guitarra portuguesa. Olha para trás e faria tudo igual ou faria muita coisa diferente? Eu penso, com exceção a uma ou outra coisa, mas faria 90% igual àquilo que fiz até agora. Porque por várias coisas consegui tudo aquilo que eu imaginava fazer, que era abrir a primeira escola de ensino em Portugal, e para isso tive que, é evidente, fazer coisas que muitas pessoas não gostaram. Eu acompanhava praticamente todos os grandes artistas em Portugal, mas depois, em determinada altura, tive que deixar. Costumo dizer que estou na terceira fase da minha carreira. Ou seja, a primeira em que eu acompanhei amadores, acompanhei toda a gente. Depois, a segunda, aquela em que eu fiquei apenas com 2 artistas, que era o Carlos do Carmo e o Frei Armando da Câmara, e esta, nestes últimos 25 anos, é que eu, decididamente, decidi ser eu próprio a decidir tudo aquilo que eu havia de fazer. Já imaginava gravar, ter tempo para compor. Deixou de ser o António a acompanhar e passou a ter cantores a acompanharem a si. É uma mudança de paradigma aí no momento da sua carreira. Tem muito a ver com a projeção da guitarra portuguesa. Portanto, nós tivemos o Carlos Paredes, que realmente foi um gênio da guitarra de Coimbra, e que foi pena ele não ter conseguido muito mais, porque em determinada altura também já não conseguia. Mas em relação à guitarra portuguesa, sobretudo fado, ela nunca foi muito divulgada porque teve muito amarrada sempre aos fadistas, não é? E isso era uma meta que eu queria conseguir traçar em relação, abertura, como já falei, das escolas de ensino, a fazer trabalhos um pouco diferentes da área do fado. Continuo a dizer que o fado é muito conhecido, mas a guitarra portuguesa continua a ser um instrumento ainda bastante... É muito engraçado porque o mestre, sendo um amante de fado, aliás, a sua mãe cantava fado, os fados de Amália, tendo crescido com ele, o mestre há uma frase emblemática sua que diz: durante muitos anos a guitarra portuguesa esteve subjugada ao fado. Foi necessário libertá-la e acho que consegui. É uma frase tão importante que, de resto, está na página inicial do seu site oficial. Acha que esta é a imagem que fica para a posteridade do seu trabalho nestes 50 anos? Foi ter libertado a guitarra portuguesa da dependência do fado? Não sei, até certo ponto. Portanto, decidi fazer aquilo que eu gostava de fazer e disse que libertava a guitarra. É evidente que a guitarra nunca fica liberta do fado, tem que ficar sempre agarrada ao fado. Eu mesmo faço questão de, na maioria dos espetáculos que eu tenho, levar sempre ao apontamento de fado. Mas aquilo que eu penso, sobretudo, foi que durante os meus primeiros 30 anos de carreira, não conheci ninguém da guitarra do fado que tivesse ido tentando fazer coisas, apostar no próprio instrumento, compor para o próprio instrumento, para que pudesse ele tornar-se muito mais conhecido. E, portanto, isso é uma coisa que eu ainda, quando falo com jovens, e que temos hoje jovens a tocar muitíssimo bem, digo-lhes sempre: vocês trabalhem no sentido de fazer coisas diferentes da guitarra portuguesa. Não fazer só o que está já muito bem feito, mas criarem para a guitarra tornar-se mais conhecida. Esse é realmente o meu grande objetivo. Aliás, o mestre reinventou a guitarra portuguesa, mas já lá vamos a essa parte. Acompanhou muitos fadistas e cantores, já falámos de resto disso, já abordou alguns deles, de Maria Teresa de Noronha, António de Matos, do Cílio do Carmo, Francisco José, de Carlos do Carmo, Hermínio e Sílvia. Como é que, sem esquecer o Frei Armando da Câmara, o Ronquial, portanto há aqui uma panóplia muito diversificada no seu trabalho. Quais são as melhores recordações que guarda destas vozes tão diferentes e destas formas tão diferentes de trabalhar?
Eu recordo quando vim para Lisboa, pouco tempo depois havia uma grande vedeta que era o António Mourão. E comecei logo a acompanhar o António Mourão, pouco tempo depois o Carlos do Carmo também. O Carlos do Carmo, na altura, não era profissional, tinha a sua casa de fados e, portanto, só trabalhava esporadicamente num outro espetáculo. Só a partir de 80 é que ele decidiu vender a casa de fados e dedicar-se mais à sua carreira. E, portanto, a partir com o Carlos do Carmo, viajámos bastante. Mas eu já tinha viajado muito, por exemplo, com esse António Mourão. Claro, com o António de Matos, com esses grandes artistas, tenho belíssimas recordações. Era impossível eu agora poder, em tão pouco tempo, descrever tudo aquilo que eu tenho dentro da minha cabeça em relação a coisas belas. Porque quem vem de uma aldeia, que é o meu caso, e de repente parece-me tudo, as grandes vedetas, eu nem acreditava. Digo assim, como é que é possível, há um ano atrás, eu estar atrás das estevas, é aquilo que se fala lá na minha aldeia, e vir para Lisboa e ter conseguido, em tão pouco tempo, viajar. Tive praticamente um ano e meio depois, já estava na Dinamarca, durante um mês e meio. Então vamos lá recuar alguns anitos à sua aldeia, São Francisco da Serra, concelho de Santiago do Cacém. Como é que era o António desses tempos? O António menino e moço, como se dizia nessa época? Portanto, era um miúdo que, como já se falou aos 7 anos, apaixonou logo pela guitarra. Tinha, aliás, a quem sair, não é? O seu pai tocava guitarra, a sua mãe cantava fado. Só para a família, não é? Mas, claro, passei a minha meninice a jogar à bola descalço, porque ali tinha que toda a gente jogar descalço, porque 90% dos meus amigos tinham sapatos, não é? Então jogávamos à bola com bolas de trapo e fazíamos a nossa... Nesse sentido, foi uma adolescência, foi uma infância difícil ou de privações? Não, foi difícil, gostavam bastante, sobretudo os amigos que vinham de longe e, coitados, iam para a escola, todos molhadinhos, que não havia guarda-chuvas, não havia nada e, portanto, foi um tempo que eu recordo, às vezes, com saudade, mas, ao mesmo tempo, entristecido por verificar o que era a época daquele tempo. Mas é evidente que nós, quando somos jovens, tudo passa bem, estamos sempre a brincar, o sangue está a crescer, está tudo é tudo muito bom. Mas, sobretudo, a guitarra libertou-me de uma série das coisas que eu lembro de estar a brincar com os meus amigos e, de repente, vinha-me à cabeça uma música que eu tinha ouvido na rádio no meu pai e digo assim, tenho aqui. Corria para casa, estava ali 1, 2, 3 horas, até descobrir tudo aquilo que eu tinha ouvido. Nesse contexto familiar, era uma espécie de destino, que não era possível fugir à guitarra e ao fado. Nunca tentou contrariar esse destino? Nunca tentou fugir para outras áreas das artes, para outras áreas da música? Ou era, de facto, uma inevitabilidade, com tanto fado e com tanta guitarra em casa? Era porque eu, aos meus 11 anos de idade, as pessoas já vinham de todo lado para ouvir o miúdo da minha aldeia, para tocar guitarra. E então o meu pai ficava vaidoso, a minha mãe também, não é? Porque já tocava algumas peças. Quando a Amália começa a cantar os grandes sucessos do Valério, o meu pai arranhava a guitarra, mas não conseguia fazer aquilo. E, portanto, alguns gostavam de cantar, vinha de Santiago, vinha de Monte Grande, ali a tudo a São Francisco, porque o miúdo sabia tocar aqueles fados, que era uma coisa impensável em todas aquelas zonas ali assim, não é? E, portanto, isso dava um grande... Como é que aos 7 anos começou? Eu pedi-lhe que trouxesse uma guitarra, Sim. O mestre trouxe a sua primeira guitarra e já me vai contar a história dessa guitarra. Como é que aos 7 anos se começa a mexer fisicamente com uma guitarra? Ora bem, como é que eu começo não era a tocar como toco hoje, não é? A guitarra do meu pai, que era ligeiramente mais pequena, mas um pouco do que esta, eu comecei a tocar com ela em cima dos joelhos. Não conseguia colocar a guitarra em condições de tocar. Só pouco tempo depois, o meu pai viu que eu tinha muito jeito e passou por a minha aldeia um senhor que nunca acreditou que eu tivesse aprendido tudo à minha custa, que era um guitarrista profissional e que passava ali por as coletividades ali do Alentejo e o meu pai tornou-se amigo do meu pai. E esse é que acompanhou a minha evolução. E, portanto, uma ocasião ter preciso de
dinheiro. Então vendeu a guitarra e o meu pai comprou-lhe a guitarra, que era uma requinta. O que é uma requinta? Era uma guitarra muito mais pequena. E, portanto, com essa, a partir dos meus tais 8, 9 anos de idade já, os 9 anos de idade, já comecei a tocar com ela em posição normal de Lembra-se de dos tocar. primeiros acordes que tocou? Lembra-se dos primeiros... Lembro perfeitamente. E é normalmente isso que eu ensino aos miúdos quando pela primeira vez pegam na guitarra portuguesa. Quer partilhar com os nossos espectadores lá em casa Sim. essas memórias dos seus primeiros dedilhar na guitarra portuguesa? Portanto, a coisa mais simples na altura, e agora também, portanto, é o fado, chamamos-lhe o fado moraria antigo, que é só... Este foi o primeiro que aprendi. Depois o meu pai ensinou-me a base do fado, que é o moraria, o corrido e o menor. É o alicerce do fado, digamos assim. Que a partir daí depois aparecem os fados de quadras, quintilhas, cestilhas, decassílabos, tudo isso. O fado de moraria, por exemplo, toca-se... Normalmente os homens cantavam em Lá maior. Isto é o fado de moraria. Fado menor. Um fado que eu conhecia quando eram miúdos, cantava um grande sucesso dentro deste fado, o cheiro de minha mãe. O corrido. Este é o corrido. O fado corrido. É tão bom ser pequenino, um grande sucesso dentro deste fado. Fado falado. Depois há variações dentro do fado corrido. É de uma enorme generosidade sua partilhar esta aula connosco aqui no Ainda Bem que Vieste. Muito obrigado por isso. Quando lhe pedi que trouxesse a guitarra, esperava 20 segundos do momento e, de facto, esta partilha que presumo seja também um pouco da partilha que faz com os seus alunos, e já lá vamos falar dessa atividade sua do ensino, que eu sei que é uma atividade que lhe dá um enorme prazer e um grande orgulho, mas não queria deixar de lhe agradecer aqui publicamente o facto de ter partilhado isso com os nossos espectadores. O mestre foi um autodidata, com o seu pai, naturalmente, Claro. Vigiando, mas foi um orgulho ir percebendo que ia começando muito cedo a conquistar estas pequenas etapas. Sentia esse orgulho? Sentia bastante orgulhoso porque tinha comigo uma coisa muito boa. Eu tinha um gravador dentro da cabeça. Os sons dos fados, os sons das guitarras estavam todas medidas aqui. E, portanto, conforme todo esse belíssimo ouvido que eu tinha, eu ia evoluindo, ia tocando fados, tocando variações de grandes guitarristas que eu muito admirava e que, portanto, isso foi Esse ouvido, presumo, seja essencial para um músico. Seja ele de que estilo for. Não é? Sim. Sem ouvido, a não ser que se toque por música. Mas o tocar por música já
faz com que o músico fique muito fechado, não se liberta tanto, ou seja, o poder de improviso. Eu recordo sempre várias coisas que aconteceram na minha vida. Foi, por exemplo, tocar, lembro-me, um grande maestro chamado Joaquim Luís Gomes, grande mestre, e que gostava muito de fado. E lembro-me de uma ocasião que eu gravei um disco chamado Balada do Adeus, um tema meu, que ele gostou muito, e na emissora nacional da época, ele convidou-me para tocar isso com a orquestra dele. Ele enganou-se no tom. Eu compus aquilo em ré e ele fez os arranjos em dó. Conclusão. Quando chegámos para gravar, digo eu, mestre, mas isto é em ré. Ai, agora como é que é possível? Como é que Falou está com a os falar, músicos Bata? todos e os músicos falaram, mas agora não é possível. Tinham a pauta em frente, eles não podiam, não era fácil eles poderem improvisar. Eu disse ao mestre, posso ficar aqui meia hora só? Ok. Foi tudo tomar café e meia hora depois, lá estava eu a tocar com eles a ensaiar e no fim tocámos aquilo, gravámos e o mestre disse assim, vocês estão a ver o que são os cabeçudos? Os orelhudos. Isto é que é, vocês eram capazes de fazer isto? E sabe porque é que ele disse isto? Porque ele tinha um filho que tocava guitarra portuguesa. E ao mesmo tempo disse, esta é a grande Portanto, facilidade. foi o mestre que se adaptou a eles e não eles que se adaptaram Exato, fui eu, precisamente, ao mestre. que me Aos 13 anos já acompanhava a sua mãe nos fados. É verdade que se estreou num campo de futebol? Bem, isso foi no campo de futebol, quando nós fomos, quando a minha terra foi jogar à Bela, uma terra ali perto, que pertence ao Conselho de Santiago de Casanho. Aí foi a primeira vez que eu toquei em público. Como é que isso aconteceu? Portanto, o meu pai foi lá tocar, foi um jogo de futebol, e depois fizeram a seguir... Era um jogo a feijões ou era um campeonato do lado Não, era a feijões. Ok. Nas aldeias, disputavam entre as aldeias jogos de futebol, sem contar para nada, não é? E na altura o meu pai levou a guitarra com um viola para tocar lá para uma fadista da minha terra também. E a determinada altura, portanto, já sabiam que o miúdo que tocava bem guitarra, começaram a pedir para eu tocar. E eu toquei umas variações que eram tocadas por grandes guitarristas da época, compostas por um grande compositor chamado Casimiro Ramos, uma peça que se chama Noturno. E, claro, as pessoas deliraram. Estava nervoso ou nem por isso? Não nessa altura não havia nervos. Quando nós temos essa idade, nós não temos a consciência da responsabilidade que é tocar em público, não é? Mas lembro perfeitamente, fiz aquilo como que estivesse em casa. Hoje há essa responsabilidade? Esta responsabilidade, eu penso que não há ninguém que vá para um palco que não tenha a grande responsabilidade, e quanto mais, eu penso, e lembro sempre das histórias da Amália, só a partir do terceiro fado é que ela começava a estar mais ou menos bem. Porque até aí há sempre aquele... Ainda hoje sente, mesmo aos 50 anos de carreira, sente as borboletas na barriga? Não, sinto porque pode falhar o dedo de uma corda, pode partir uma corda, pode... qualquer coisa. Estamos sempre sujeitos a qualquer... Ainda agora, eu fiz Mas o público não é muito generoso dias. Quando isso acontece? O público não é generoso? Sim, não, reagem bem. Ainda há dias, fiz um espetáculo no Seixal e toquei com uma guitarra que eu havia muito tempo que não tocava com ela. E a corda de baixo, o si, se deu meio tom. E eu, dentro da guitarrada, consegui e consegui afinar. Aí é que está já o tal... eu penso que é preciso uma pessoa ter um certo calo, mas também, ao mesmo tempo, sorte de estar a tocar um certo tema que se pode dominar com facilidade. Foi o que aconteceu. Fosse um dar a volta sem que Exato, sem se percebessem bem, porque eu depois falei com pessoas entendidas que estavam a assistir e que não deram por nada. A guitarra cedo passou a ser a sua melhor amiga e mesmo quando fez a guerra colonial em Moçambique, o mestre levava a guitarra para o mato. Em que circunstâncias? Ora bem, eu quando nem sei que o mestre regressou a Portugal antes da fase mais aguda da guerra. Portanto, a guerra arrebentou para aí 8 meses depois de eu ter saído lá. Mas nós, quando chegámos, primeiro fomos para a Beira. Aí tivemos 2 meses e tal. E souberam que havia um militar que tocava guitarra. Não sei se, portanto, o Carlos Guilherme, que hoje é um grande tenor, que está aí, era ele, na altura, rei da rádio já em Moçambique.
e havia a Rádio da Beira, que era do pai da Sinha Jardim. Sinha Jardim, exatamente. Engenheiro Jorge Jardim. E souberam que havia o militar, lá foram buscar o militar. Comecei a tocar ali para todos os programas. Eles faziam os programas que haviam cá aqui em Portugal. E são para trabalhadores, todas aquelas coisas. E eu lá ia eu com o fato emprestado, porque eles arranjavam lá os fatos para eu ir tocar. Tivemos só 2, 3 meses. Depois fui para Moeda, para o mato. E aí é que fui mesmo para o mato. Em determinada altura, depois, o comandante convidava, portanto, lembro de ter estado lá o ministro do Ultramar, na altura, e depois eu toquei para ele, e toquei para aquelas... Estava um outro comandante, que entretanto já tinha chegado. Depois começou a falar com o meu comandante, na hipótese de poder fazer uma digressão, isto passado já um ano praticamente, uma digressão pela província. Esteve lá há quanto tempo? Eu estive lá praticamente 2 anos e meio. E foi aí que chegou, depois... Guarda boas memórias em desse Moeda, tempo? Sim, muito boas memórias. De vez em quando ia um artista lá, ia uma avioneta pequenina e buscar uma moeda para tocar em Nampula. Aliás, onde estreou, na Rádio Nampula. Eu estreiei-me e toquei muitas vezes na Rádio Nampula. Fiz muitas coisas na Rádio Nampula. A rádio, aliás, é curioso nessa época, estamos a falar da década de 60, já depois em Portugal. 61, 62. A rádio tinha muita força. Aliás, o António acaba por fazer na emissora nacional, já em Portugal, depois, sim. o Fado e Guitarradas, que teve um grande sucesso e que foi um empurrão importante na sua carreira. Foi. Porque quando eu chego a Portugal, ainda estive 2 anos e tal na minha aldeia. Depois é que... No café dos seus pais? No café dos meus pais. Onde porque tocava? Quando eu vim tirar a especialidade em Lisboa, eu sentei para a Sempeja e estive aqui 1 mês em Lisboa. Não queira saber. Um primo meu levou-me a um sítio no Império, que era ali na Praça de Chile, no cinema, havia por baixo um café. Davam sempre fado de tarde. E esse meu primo levou-me lá. Bem, pedi depois ao guitarrista para eu, se ele me emprestava a guitarra. Eu estava vestido de militar, bem, toquei umas variações com o viola, que lá estava, que mais tarde foi o viola debaixo do meu conjunto de guitarras. E, bem, puseram-me aos ombros, o militar, e portanto, estavam lá o filho do Alfredo Marceneiro, o Carlos Marceneiro, que cantava fado, 2 fadistas conhecidos. Depois o Fernando Farinha, tantos esses fadistas, comecei a conhecê-los. E a partir daí, assim, havia um outro, Joaquim Silveirinha, muito famoso também. Depois, claro, eu fui para a tropa, sei, depois nunca mais me largaram. Correspondência. Regressa e compra essa guitarra. Compra essa guitarra, precisamente. Tem os mesmos 50 anos de vida profissional que o mestre. Este é primeiro, sim, exato, eu trouxe a guitarra do meu pai, depois a escala era um pouco mais estreitinha e utilizava-se já as guitarras um pouco mais largas, com a escala mais larga. E fui ao Grácio e tive sorte dele ter lá 2 guitarras à venda. Uma foi para o Raul Nero, o pai do Rui Vieira, né, grande guitarrista, e a outra fiquei eu com ela. Esta foi uma guitarra que já teve em exposição em São Paulo, em Paris, pelo trabalho que isto teve. Portanto, era muito bonita. A parte da cabeça desta guitarra, hoje em dia já não se faz. E foi com esta guitarra que eu acabei por gravar depois de todos os trabalhos que fiz. E pouco se sabe disso. Mas eu, quando cheguei a Lisboa, 4 anos ou 5 anos depois, eu já tinha 5 discos gravados. EPs eram 4. Fui para o restaurante Folclore, que na altura era trabalhar para turismo, então tinha que se vender lá a disco. Depois, vendia-se muito bem as várias editoras que surgiram, nacionais, portanto, gravei para todas elas. E só mais tarde é que gravei o meu LP, que já foi em 76, 7. Se a rádio foi importante na sua carreira, a passagem pelas casas de fado também, aliás, tiveram muita força, a Severa, o Folclore, que já falou, o Faia, sim, Faia. O Picadeiro. O Picadeiro que abriu em Cascais. Exatamente. Foi a casa que eu abri com o Rodrigo em Cascais. Pois, porque acabou por ser sua depois, exatamente. Foram anos de muita pujança do ponto de vista do fado e do seu crescimento profissional também. Foi muito bom porque é bom que um guitarrista passe pela fase que eu passei também, não é? Porque quando se acompanham artistas profissionais,
cantam bem e, portanto, quando eles cantam bem, é mais fácil nós acompanhá-los. O mais difícil é quando eles fogem ao compasso. E isso é, para um músico, é muito bom ter passado por isso. Porque no fado que existia em Cascais, haviam várias casas de fado. E surgiam de lá muitos grandes fadistas. E muita gente que gostava de cantar, mas que fugia ao compasso. Em determinada altura nós conseguimos adaptar-se a essa realidade e quando já adivinhamos sempre onde é que o fadista vai parar. E é uma técnica que se consegue dominar sem praticamente as pessoas darem por isso. Só nós, praticamente os guitarras, e há alguém que tenha muito bom ouvido é que percebe disso, mas 90% não percebia nada. Até que chegavam a dizer pessoas que fugiam completamente ao compasso. E diziam, ai, que grande fadista. Isto é que é um grande fadista. E nós fartávamos de rir porque realmente eles tinham boa voz, mas realmente não sabiam cantar. Uhum. Há bocadinho falava quando detalhava a riqueza desta sua caminhada profissional de 50 anos, que estava na terceira fase da sua carreira. Nesta riqueza desta sua atividade profissional, o que eu acho maravilhoso foi esta sua procura pela reinvenção da guitarra portuguesa. Já falámos dessa libertação do fado. Exato. E depois o procurar a fusão da guitarra portuguesa com outras sonoridades. E o mestre tocou para ou com... mediante as perspectivas, e fez duplas com gente improvável de casar-se com a guitarra portuguesa. Sim. Estou a pensar, por exemplo, na Gal Costa, na Maria Betânia, na Fafá de Belém, da Elba Ramalho, exatamente japonesa, o Zé Carreras. Esse lado de fusão é um lado que lhe agrada muito? Agrada-me, sobretudo, em relação àquilo que começámos a falar no princípio, na promoção da guitarra portuguesa, para ela se tornar um pouco mais conhecida. E, portanto, só o fado em si não chega para prover a guitarra. A guitarra não tem que ficar subjugada só ao fado. É um instrumento como outro qualquer. Pode-se adaptar a qualquer orquestra. É universal. Acaba por ser um instrumento universal e com uma grande vantagem. É que tem um som e uma sonoridade muito rica, a ponto de, em qualquer parte do mundo onde tem tocado, e sobretudo músicos, são esses que se dirigem normalmente, quando me ouvem tocar e depois começam a fazer mil perguntas em relação a como é a afinação, como é que se toca, porque só 2 dedos, e porque isto e porque aquilo, porque eu digo sempre, isto é um instrumento não de harmonia, mas é um instrumento que se pode... Os guitarristas tiram partido desta afinação, porque a preocupação deles é, mas porquê 2 Cis e 2 Lás? Porque a guitarra tem 2 Cis e 2 Lás. E eu tenho que lhe explicar tudo isso. É para efeitos. E depois exemplifico na guitarra portuguesa aquilo que há bocado fiz aqui, assim. Sobre o fado de Maria, sobre o fado de corrido. Aquela técnica dos 2 Lás e 2 Cis servem precisamente para demonstrar o virtuosismo ao mesmo tempo que se pode tirar deste instrumento. Com a técnica só destes 2 dedos. Eu introduzi estas cumplicidades que teve com vários artistas de vários pontos do globo. Não foi por acaso. Cumplicidades é o nome do seu mais recente trabalho, o que assinala os 50 anos de carreira. Foi gravado no CCB, estamos de resto a ouvir em fundo, que é este seu mais recente disco, em que levou uma série de amigos seus para cantarem consigo. Fala um bocadinho deste disco. Bem, sobretudo eu convidei... É um disco especial, naturalmente. Não, é um disco dos 50 anos, é evidente, não é? Mas, sobretudo, convidei artistas que eu muito admiro, além da amizade. Alguns, portanto, não existiu essa amizade e que ficou agora. Mas eram artistas que eu muito admirava. Porque, ao fim e ao cabo, as pessoas conhecerem todo o trabalho que eu tenho feito, desde ter gravado no Brasil, com grandes artistas brasileiros, como no disco da Índia, eu tinha que fazer uma coisa diferente também, não é? Só eram 50 anos como músico profissional. E foi o meu agente que me disse, não seria bom, há pessoas que o admiram tanto, pessoas que gostam tanto de si, e fui ajudado precisamente por algumas pessoas que são mais comerciais do que eu não sou muito comercial. Toco porque gosto muito de tocar, mas tem que ter alguém que depois me oriente, olha, mas se calhar fizesse isto, fizesse aquilo.
quando convidei pela primeira vez, e não existe, portanto, nenhum trabalho de um músico português a convidar vozes para cantar, foi quando eu gravei a guitarra e outras mulheres. Sim. E, portanto, isso Foi um trabalho genial. Genial, e, portanto, um trabalho que foi precisamente pelo Sr. Serafim, que era o da editora. Se a banda de amizade que eu tinha com certas fadistas, por exemplo, como a Teresa Salgueiro, dos Madre Deus, e com outras. E, portanto, e a partir daí, a responsabilidade cresceu dentro de mim. Deixe-me fazer um parênteses, porque ao falar aí da Teresa Salgueiro e dos Madre Deus, eu recordo-me de associar à Teresa Salgueiro e ao Pedro Aires Magalhães o facto de hoje nós, unanimemente, e eu próprio tenho feito aqui, o tratámos por mestre. Foi com eles que começou essa forma de tratamento. Essa viagem. Vínhamos no avião, nunca ninguém tinha tratado por mestre. Vínhamos no avião parece que foi até em Valência, que eu cheguei, eles tinham ido atuar lá e vinha não me recordo aonde. Cumprimentei-os e tal, e depois o Pedro Aires de Magalhães, mestre, não sei o quê e tal. E eu, mestre. Eu disse, você é, não sei o quê, você está. E a Teresa começou assim. Depois deu uma entrevista a seguir, Pedro Aires de Magalhães, a falar em mim, porque ele tinha eu estava na União de Lisboa, que era dele e do António que é da UGRU hoje em dia. E depois ele disse, eu tinha gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres. Disse, nós podíamos promover esse seu trabalho, podíamos, não quero fazer um contrato connosco. E aí começou o mestre para aqui, mestre para além, entrevistas, e portanto, a partir daí, quando eu dizia assim, mas eu não sou mestre de nada. Custou a entrar o nome em si? Custou-lhe entrar o... Custou o nome, custou a entrar. Hoje já é mais pacificado. Mesmo assim, ainda hoje não me sinto à vontade, sobretudo com, às vezes, colegas meus que me tratam por mestre. E eu digo assim, bem, isto será mesmo por sentir ou será alguma coisa? Mas faz sentido, até porque caminhamos para o final da nossa conversa e vamos falar precisamente do lado do seu lado de mestre, de partilha de conhecimento. Apenas fechando o parênteses do disco que estávamos a ouvir, deste Cumplicidades, no CCB, gravado com nomes como a Ana Bacalhau dos de Olinda, o Paulo Carvalho, o Pedro Brunhosa, o Hélder Moutinho, e a Sara Tavares. A Sara Tavares, também Filipe Paz, a Ana Vieira, portanto... É um magnífico disco que aconselho vivamente. Obrigado. Mestre, falemos então agora dessa atividade tão nobre que é a partilha do conhecimento. Nobre e de uma enorme generosidade. E eu sei que é algo que o António Chainho leva muito a sério. Continua a ir todas as semanas a Santiago e a Grândola, ou só a Grândola. Santiago e Grândola. Santiago e Grândola, porque são duas escolas, é a mesma escola, mas com uma delegação, digamos assim. Exatamente. Como é que nasceu este sonho, que fisicamente nasceu em 2005, há 10 anos, mas como é que nasceu este sonho de ter uma escola com o seu nome ainda por cima? Bem, a escola, eu tenho um auditório que tem o meu nome, Auditório António Chainho, Santiago de Cacém. Mas a escola já vem de trás. A escola começa precisamente, quando eu começo a pensar em abrir uma escola de ensino de guitarra portuguesa, foi precisamente nos princípios, há 50 anos, quando eu quis conhecer grandes guitarristas que eu muito admirava, e já era conhecido, porque eu tornei conhecido, fazia muitos programas de televisão, e sentir-me insultado, digamos assim, que não tinha que nada aqui para ali para aprender. Isto para dizer, vou tentar ser o mais breve em relação a isso. Isso fiquei muito traumatizado, porque realmente os guitarristas, os bons, eram uns grandes senhores, intocáveis. E eu pensei que fossem pessoas mais acessíveis. E desisti. Digo assim, bem, isto é muito... Com o passar dos anos, fui percebendo que ninguém ensinava a ninguém. Em determinada altura, eu comecei a pensar, um dia tenho que abrir uma escola de ensino de guitarra portuguesa. Portanto, dei entrevistas nesse sentido e, sobretudo, na altura em que eu dei uma entrevista no jornal, penso que foi do Diário de Notícias, a dizer que a guitarra portuguesa tinha tendência em acabar. Porque tinham morrido já 20 e tal guitarristas, só apareceram 2 guitarristas. Eu já queria abrir uma escola de ensino de guitarra portuguesa e chamava a atenção da Câmara de Lisboa, porque o Fado é uma canção urbana da cidade de Lisboa. Ele teve conhecimento, convidou-me para almoçar no Pátio Alfacinha e a partir daí, mas eu não sabia nada disso. Expliquei tudo.
e a partir daí arrelou-se, que era para ser uma escola de ensino da Rua da Guia do número 1 ao número 7, tem lá o projeto, e quando se falou na hipótese de abrir também um Museu do Fado, que não existia, eu tive várias reuniões, também muito preocupado com a construção da guitarra, ele ainda está vivo, felizmente, que é o Grácio, levei a 2 ou 3 reuniões no Pelouro da Moraria para que também a própria construção da guitarra não morresse desta família, que foram os melhores construtores de guitarra portuguesa. E a partir daí, portanto, abriu-se a escola só em 98, porque esse projeto, isto começou em 88, passado 10 anos é que abre a escola, porque teve vários processos. E, portanto, depois saiu a Guitarra e Outras Mulheres, que é de sucesso, comecei a não ter tempo. E mais tarde, passado 4 ou 5 anos, abria então na minha aldeia. E essa... sente que há entre os jovens que aprendem consigo, há talento para poder vir a chamar mestre a novas gerações? Bem, nós temos neste momento jovens a tocar muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Hoje, aquilo que não acontecia quando eu cheguei a Lisboa, hoje há muitos guitarristas a dar aulas até em casa, o que é muito bom. Além das escolas que existem, eu só lamento, e isso é uma das coisas que eu falo sempre, quase sempre quando vou atuar num sítio assim, distante, porque o fado, nós temos guitarristas em Lisboa, Coimbra e Porto. Eu que ouvi o fado a Rialejo na Austrália, as pessoas a cantar acompanhado a Rialejo, na Bélgica a tocar a viola e acordeão, menos guitarra portuguesa, que é um instrumento muito complicado para se aprender só por si. E, portanto, o apelo que eu tenho feito é, na província, haver, portanto, os presidentes das câmaras de qualquer cidade em Portugal podia se empenhar e arranjar uma verba para ensino de guitarra portuguesa. Não sei se através de um Ministério da Cultura se podia fazer isso, que era muito bom, porque é um instrumento que nesta fase, eu para lhe dizer que eu compro muitas guitarras para os alunos e estou sempre à espera de guitarras. Está-se a vender muito até para turistas. Os seus alunos têm que idades? Tem desde os 8 anos aos 85. Uhum. É muito interessante ver pessoas que hoje sempre gostaram de aprender a tocar guitarra, mas nunca tiveram condições para isso. Homens, na sua maior parte? A maioria, homens. Há muito poucas senhoras, muito poucas jovens mulheres. Neste momento tenho 5, mais ou menos, mulheres. Fisicamente não é um instrumento fácil de tocar para as mulheres? Eu penso que... Outro dia falava com a Marta Pereira Costa, que eu convidei para fazer um show, um espetáculo aqui no Lar São Carlos. E ela depois esteve à minha casa e tocou muito bem. E eu disse, maravilha. Mas, em termos de execução dos grandes guitarristas, talvez as mulheres não tenham a força neste dedo que os homens têm. O direito. Daqui, exatamente. Mas podem tocar, nós tivemos guitarristas de grande nome e com tocar, eu, por exemplo, falar de um grande guitarrista chamado José Nunes, que não tinha grande execução, mas tinha um som de guitarra lindíssimo, porque um instrumento não é só do virtuosismo que vive também da interpretação. E essa interpretação, por vezes, vale mais que muito virtuosismo. Mestre, nós ficávamos aqui seguramente mais uma hora a conversarmos. Faço-lhe uma última pergunta. Hoje tem 77 anos. Imagina-se a viver sem a guitarra? Várias vezes já me fizeram essa pergunta. Eu acho que não. Acho que é impossível mesmo. É uma paixão desde muito novo e que acompanha para todo lado. Não posso estar um dia ou dois sem pegar na guitarra. Faz-me, talvez por ter sido tantos anos, e, portanto, tenho que desabafar sempre com ela. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado também, uma vez mais, convite. pela generosidade de ter partilhado connosco obrigado, a sua guitarra, a sua primeira guitarra, e ter trazido ao Ainda Bem que Vieste. Muito obrigado. Obrigado.
Os acordes das guitarradas e a história de vida de António Cheinho, o mestre da guitarra portuguesa, a comemorar os 50 anos de carreira. Todas as semanas é assim na RTP1 e na Internacional, conversas interessantes com gente que marca a diferença. Foi bom estar consigo, espero por si de hoje a 8 dias. Até lá. Ok, obrigado.